Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso live de hoje, o nosso encontro, especial. Eu sou o pastor Léo Rosa, diretamente aqui do Cape Cod, Massachusetts. Estou na minha casa hoje, em Sandwich, e a nossa convidada de hoje é a Juliana Ferron, que aceitou esse convite com muito carinho, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante no meio da igreja, o tema da homossexualidade. Juliana, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Você está me ouvindo, Juliana? Juliana? Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Juliana, você pode estar conseguindo me ouvir? Eu creio que teve um probleminha aí na conexão. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Você consegue me ouvir, Juliana? Juliana? Não consegue, ela não está me ouvindo. Está tendo um probleminha aí. Vou pedir para ela entrar, né, novamente. Eu não sei se as pessoas que estão me assistindo aí, né, estão no live. Se você puder, por favor, só colocar aí um comentário para ver se você está me ouvindo bem. A Juliana não está conseguindo me ouvir. Ok, então tá bom, irmão Úrsula. Que bom que você está me escutando. Porque aí, Juliana, deixa eu pedir aqui. Ok. Juliana, está me ouvindo melhor? Ok. Então as pessoas estão conseguindo me ouvir, mas não estão escutando. Eu vou pedir para ela sair e entrar novamente. Ok. Então nós estamos com uns probleminhas técnicos aqui, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Eu já vou aproveitar. A irmã Úrsula está aí com a gente. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar aqui com você. A Maria está ligada aí também no live de hoje. Deus abençoe a sua vida. A Claíson Garrett, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então vocês estão... A irmã Cristina está me ouvindo, né? Ouvindo. Agora. Agora? Conseguiu? Então tá bom. Que bom. Seja bem-vinda, Juliana, né? Eu fiz a introdução aqui, falei que é uma bênção ter você com a gente, falando sobre esse assunto tão importante, né? E hoje nós vamos falar sobre o assunto da homossexualidade, e eu agradeço a Deus pela sua vida e por essa oportunidade que Deus nos dá de compartilhar com essas pessoas aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Deus tem feito na sua vida, e através de você, você tem sido um instrumento na vida de outras pessoas. Antes de começar, só quero dar um abraço aqui especial no Wallace. Parabéns, Wallace. Hoje é o aniversário do Wallace. Deus abençoe a sua vida. Receba aí um abraço especial nesse dia, no seu aniversário. Juliana, dá um oi aí para a galera que está assistindo, para o povo de Deus. E à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai explicando sobre o tema. Mas eu gostaria que você desse um oi. A igreja te ama, nós estamos com saudade de você. Eu havia comentado que quando tiver a oportunidade e as coisas voltarem ao normal, com certeza você estará aqui com a gente. Mas, se possível,
uma saudação aí, aquilo que Deus tem feito. E você não está em Curitiba, né? Você estava falando. Isso, eu não estou mais em Curitiba, não, pastor. Quando eu fui para aí em 2019, né? Eu estava morando em Curitiba. Agora eu estou no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Passo Fundo. Uau, já ouvi falar, não conheço, Ah, é? já ouvi falar. Que bom. É uma cidade pequena, mas é uma cidade gostosa de morar. Você eu creio que eu ouvi falar de você mesmo, né? Que foi a cidade onde você nasceu, você é de... Eu não nasci aqui, mas eu moro aqui desde os 8 anos, né? Então, toda a minha família é daqui de Passo Fundo e me criei aqui, né? Me cresci aqui em Passo Fundo, então, para mim é muito bom estar aqui de volta. Dá um oi aí pro pessoal que tá entrando. Tudo bem com vocês? A Carla está aí ligada com a gente. Seja bem-vinda, Carla. Eu já expliquei, né? Você tem que colocar aí um oi, um abraço, um amém, para eu poder ver que você está ligado aí no live, tá? O meu sistema aqui tem que dar um oi. Igual a Cláudia acabou de dar aí o Júlio César, a paz do Senhor, a Cláudia deu o oi mesmo. E sejam bem-vindos. Até ia te perguntar onde que está passando, pastor. Está passando no Instagram? Não está passando no Instagram. Os nossos lives nós fazemos na página, né, no Facebook da igreja e também no canal do YouTube. IEQ Raianes. Entendi. Ok? Eu sou um pastor, eu não estou ainda atualizado com tanta tecnologia, mas no futuro, quem sabe a gente não consiga aí fazer no Instagram também, né? A Mireia está ligada aí com a gente. Seja bem-vinda, Mireia. Deus abençoe. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Agora, Juliana, eu não sei se você está ciente ou sabendo, aqui nos Estados Unidos, o governo federal, eles passaram uma lei chamada Equality Act. É uma nova lei que protege os direitos de todos os cidadãos, só que a igreja tem sido, já está sendo atacada, porque não será mais possível pregar sobre homossexualidade e até mesmo esses assuntos, né, que nós vamos tratar hoje. Os pastores serão serão julgados, serão até presos, multados, se pregarem contra o homossexualismo. O governo, o atual presidente, né, o presidente Biden, passou essa lei através do Congresso e já foi aprovado no Senado e já está em vigor. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas não falam mais sobre homossexualidade, né? Eu queria saber de você, quais são algumas perguntas frequentes que as pessoas te fazem sobre homossexualidade, sobre o homossexualismo? Então, interessante essa questão que o senhor está colocando da lei, pastor, porque eu acredito que, como a desconstrução da identidade da pessoa, né, através aí de toda essa agenda de gênero, essa agenda marxista, ela é sim a cereja do bolo, né? É o que está à frente, assim, é o carro-chefe dessa agenda. Então, eu acredito que essa perseguição para silenciar o cristão, ela é esperada, né? Porque a maior oposição contra essa agenda de gênero somos nós, os cristãos, né? E a gente acaba propagando a verdade e muitas pessoas, elas são alcançadas pela verdade da palavra de Deus. Eu falo sobre a homossexualidade porque eu tenho um testemunho na homossexualidade, né? Eu tenho um testemunho de 12 anos de vivência na homossexualidade e também no ativismo. Então, depois que você conhece a verdade que é Cristo, você quer passar isso para outras pessoas, independente da área que seja, né? Sim. Então, eu já sinto no meu coração isso há alguns anos, que eu não sei quanto tempo aqui no Brasil a gente vai conseguir falar, porque hoje eu já não consigo falar também sobre isso de uma forma aberta. Tem muitas perguntas que
senhor perguntou, né, quais as perguntas que mais fazem sobre a homossexualidade. Acredito que a pergunta que eu mais recebo as pessoas nascem gays? Nascem homossexuais? Uhum. Então, é uma pergunta que, quando a gente leva essa resposta para a internet, a gente já sofre uma retaliação, onde nos chamam de homofóbico, né? Por não engolir essa agenda onde diz que não há mudança, onde diz que as pessoas são uma construção social, onde não existe o natural, onde não existe o biológico, né? Mas é tudo uma construção social. Então, a pergunta que eu mais recebo é essa. E aí a gente já se depara com a retaliação quando a gente responde, né? Na verdade, todas as perguntas ligadas à homossexualidade, elas geram um desconforto para quem está do outro lado e Sim. não está disposto a abrir mão da vida que leva. Né? Uhum. Então, essa cegueira ideológica, ela realmente faz com que a pessoa não só enxergue a condição que ela está vivendo, como que ela ataque também uma pessoa que tem oposição àquilo que ela está falando, porque confronta o meu comodismo, né? Confronta o estilo de vida e, quem sabe, faz ressurgir aí uma resposta que a pessoa não quer, né? Que é, e se eu não nasci assim? E se tem jeito para mim? Então, muitas pessoas que estão na homossexualidade, hoje, elas já excluíram essa possibilidade, né? Uhum. Porque é uma possibilidade confrontadora. Sim. Saber que não nasceu assim, Uhum. então, se não nasceu assim, é porque existe possibilidade de mudança. Né? Isso. Então, aí se eu estou dizendo que existe uma possibilidade de mudança, então eu coloco sobre os ombros da pessoa uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade. É um chamado para uma autorresponsabilidade para mudar o seu estilo de vida, né? Caso ela queira. Você vai confrontando muito o status quo, né? O modus vivendi, a forma que a pessoa está vivendo, porque quando você chega para ela, você diz assim, você tem que mudar. Hoje, eu como pregador, eu como pastor, eu passo por esses mesmos desafios, porque quando você prega a verdade, as pessoas não querem receber a verdade e não querem aceitar a verdade, né? Sim. Então, você tem, vamos dizer assim, você tem autoridade, você tem esse testemunho para falar sobre esse assunto. Eu não sei se nós temos tempo aqui, né, eu gostaria que fosse mesmo um bate-papo, as pessoas participassem também, aqueles que estão assistindo, né, deixando um comentário, até mesmo perguntas. Como que o homossexualismo é desenvolvido na identidade da pessoa? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? A gente consegue falar superficialmente, né? Porque Uhum. eu tenho uma palestra sobre isso, mas ela é uma palestra de umas 2 horas, né? Então, a gente entra por um lugar aqui que, de repente, a gente não consegue sair. Mas, superficialmente, a gente consegue falar, porque, como nós falamos ali anteriormente, não há uma comprovação científica sobre a genética da homossexualidade, né? A gente Sim. sabe disso, a ciência não apoia. O maior projeto de genética do mundo, né? O projeto Genoma, o próprio diretor do projeto Genoma, ele afirma que não há na ciência uma prova de que a homossexualidade seja inata, né? Eles não encontram na ciência um gene gay que explique, né, a homossexualidade ser genética. Então, caiu a internet da Juliana. Tivemos um probleminha de conexão aqui, daqui a pouco ela está de volta. Então fica aí, não saia não, viu? Voltou. Vem aqui. Voltou. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Uhum. Ah, tá. Então você estava falando sobre a genética em si, né? Que não explica essa questão da identidade, né? Foi aí que Sim. você cortou. Isso. Existem várias pesquisas, boas pesquisas, né, sobre a homossexualidade, mas nada que ainda
concorde, né, com o posicionamento de que as pessoas nascem homossexuais, nascem com a orientação homossexual definida, né? E uma vez que não existe, então, existem outros campos que precisam ser observados, porque sim, nós herdamos uma herança genética, uma herança biológica, mas também existe a questão cultural, a questão ambiental, a questão do ambiente da família, das nossas experiências, dos fatos que aconteceram na nossa vida, da nossa criação, da exposição, da percepção que nós tivemos com relação à nossa criação, né? O pai e a mãe, eles ajudam na construção do self, da identidade da criança. Então, a criança nasce sem o significado das coisas e ela vai recebendo através dos seus pais ou dos seus cuidadores, inclusive com relação ao objeto de desejo no futuro, né? Se vai ser um homem ou se vai ser uma mulher. Isso tudo, no meu entendimento, ele é firmado, ele é concretizado ou não determinado, mas extremamente influenciado na infância. Pode não determinar uma preferência de orientação sexual futura, mas ele vai sim influenciar de forma forte na orientação sexual da criança, do menino e da menina. Então, essa relação triangular, né, pai, mãe e menino, pai, mãe e menina, Freud traz isso dentro da psicanálise, eu acredito muito nessa triangulação, entre outras questões que não dá tempo de a gente abordar todas, né, mas o fato do menino ser estimulado na sua masculinidade, estimulado, né, naquilo que contém nele, mas que não está desenvolvido, que é uma masculinidade. Né? O menino, ele nasce com uma masculinidade, mas não desenvolvida. Então, ele precisa desenvolver ela para que não embote, para que não fique atrofiada. Eu vejo muito isso na relação de Adão com Deus, né? No Éden, onde Deus olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Mas a partir disso que Deus verifica isso, ele, na sequência, não é o momento onde ele forma Eva, né, da costela de Adão, mas é o momento onde eles começam uma relação pai e filho. Né? A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram nessa relação íntima, pai conectado ao coração do filho, filho conectado à afetividade do pai. Né? Eu entendo que nesse momento Deus joga Adão para uma selva, né, e fala assim, vai dar nome para esses bichos, vai desbravar, vai ser pioneiro, vai ser líder, vai arriscar, vai se desenvolver uma masculinidade que já está em você, né? Mas ele precisa ser desenvolvido, essa masculinidade precisa ser desenvolvida. Então, eu acredito muito nessa relação do menino, falando do menino, né, com o masculino, com a figura de um homem. A gente sabe, existe uma pesquisa aqui no Brasil que mais de 50% das famílias não tem a figura do pai, não tem a figura masculina na família, mas a mãe, ela consegue ajudar. Se metade da população brasileira é caracterizada de mães solteiras, né? Isso não quer dizer que todas as mães solteiras, sem a figura de um pai, de um provedor, de um masculino para ajudar o seu filho, terão filhos homossexuais. Não quer dizer isso. Mas o pai... ele ajuda, ele fisga a masculinidade do menino que está dentro, né? Sim. E ele desenvolve ela de uma forma positiva ou negativa, né? Vai depender da relação também desses dois, porque só o fato do pai estar em casa também não é suficiente para desenvolver uma masculinidade saudável, né? O que é uma masculinidade saudável? É que o menino se sinta seguro com aquilo que ele recebeu, né? Se sinta bem, se sinta seguro, de acordo com aquela masculinidade que ele recebeu do pai. As mães, enquanto mães solteiras, mães viúvas, né? Elas também ajudam nessa construção de uma identidade sexual, que eu acredito que primeiramente ocorre do menino aceitando ser um homem, estando seguro com uma masculinidade, estando seguro com aquilo que ele recebeu, e a mãe
ajuda a desenvolver essa masculinidade no menino, não embotando, não intimidando o desenvolvimento dessa masculinidade. Ok, então, a gente deixa eu só interromper. Só uma pergunta, né? Porque aí as pessoas que estão assistindo, né? Elas podem pensar assim, isso aí no mundo perfeito, né? Nas situações e nas condições perfeitas, seria muito fácil, né, Juliana? Mas como fazer isso na nossa realidade aqui, né? Nós temos os homens que estão trabalhando no verão, trabalham na construção, saem 5, 6 horas da manhã, chegam em casa 8 e 9 horas da noite, né? As mulheres também em vários serviços, mais limpeza de casa e assim por diante, e muitas vezes perdem esse tempo com os filhos. Então, o que você recomenda? Qual seria uma forma prática de fazer isso que você está dizendo? Sim, entendi. Quando a gente traz para o nosso contexto, né, a gente precisa estabelecer prioridades, né? Eu acredito muito nisso, pastor. Existe um tempo, né, na infância, onde esses alicerces eles são firmados, né? Sim. Então, eu acredito que até os 7, 8 anos de idade, a presença, não só tempo de qualidade, porque eu não acredito nisso, eu acredito em tempo, gasto, tempo mesmo, atenção, né? A criança, o filho, ele se sente muito amado ao brincarem com ele, né? Então, para brincar, você precisa doar o seu tempo, né? Eu vejo que ter uma família funcional hoje, pastor, funcional no sentido de que existe uma autonomia dentro da família, dentro dos filhos, os filhos são criados de uma forma saudável, a dinâmica familiar ela é harmoniosa. Eu acredito que isso está ligado muito a ganhar menos. Entende? A ter mais casa bagunçada, sabe? A rolar mais no chão do tapete da sala com o seu filho, para que ele sinta o seu corpo, para que ele sinta o seu cheiro, para ele entenda que ele é homem que nem você, né? Para que ela entenda que ela é amada, porque você está doando o que mais precioso tem na sua vida, que é o seu tempo, para sua filha, e ela vai estar recebendo do outro lado o quanto ela é amada, porque você tem tanta coisa importante para você fazer, você tem todo o ministério, tantas pessoas para cuidar, tanto trabalho para fazer, e hoje você está o dia inteiro aqui comigo, então isso constrói uma confiança da menina com o pai, a ponto de que essa menina ela vai um dia entregar o seu coração para um homem que ela também confia, né? Então, são os pais que formam nas crianças. Então, eu vejo que antigamente eram só os homens que eram chamados para ficar das 5 da manhã às 8 da noite fora de casa, né? Hoje, com o advento aí do feminismo, impulsionando as mulheres ao status, ao mercado de trabalho, à competitividade e abrir mão dos filhos para terceirizar a educação dos filhos, então eu vejo que os dois estão saindo às 5 e voltando às 8. E a gente está terceirizando essa educação. Então, eu creio que é um período, até eu acredito que uns 7 anos de idade, 8 anos de idade, que é crucial, né? Onde o foco neles precisa ser um pouco maior do que o ganho, né? Do que as atividades. E às vezes realmente vai ter que sacrificar algum período da sua vida, um trabalho, um tempo, um momento para o lazer, para a presença, para a relação. Porque o que nós temos hoje, o mais deficiente que nós temos hoje dentro das famílias é a relação, né? E é através da relação que a criança cria uma autoestima, desenvolve uma identidade sexual segura, né? Ela entende o seu objeto de desejo, sendo amada por um homem, ela vai buscar um homem para amar, falando da menina, né? Isso. Quando o homem está muito ausente do lar, o pai está muito ausente do lar, e o menino acaba ficando 99% do tempo com a mãe,
ele acaba introjetando um universo que ele não pertence, que é o universo feminino, né? E ele acaba pensando como a sua mãe, agindo como a sua mãe e refletindo o mundo e o pensamento como a sua mãe, porque não existe o pai para cortar e entrar nessa relação. E às vezes não existe porque o pai não está presente. Então, não tem como eu dar essa afetividade para o meu filho, né, no caso, enquanto pai e menino, se o pai não estiver presente. Então, eu acredito muito que exista esse tempo de sacrifício dos dois, do homem e da mulher, do pai e da mãe, onde a criança, sim, ela precisa dessa presença, e isso é contra a cultura, né? Isso vai totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós vivemos num mundo imediatista, né? Assim, tudo é urgente, tudo é prioridade, a gente não faz nada com excelência, né? A gente não consegue se dedicar a nada por conta de tantas coisas importantes, e, na verdade, o que é mais importante, né? Que é a família, ela acaba ficando em quarto, quinto lugar na nossa escala de prioridade. E o tempo vai passando, e os pais em casa muitas vezes percebem os estereótipos de gênero, né, dentro de casa, as preferências, as fixações, fora dos papéis pré-determinados por Deus, né, de masculinidade e feminilidade, e acreditam que o tempo vai curar tudo. E aí vão protelando até que chega a adolescência, a puberdade, com 12, 13 anos. Né? E aí, realmente, o tempo não só piorou a situação, né? O tempo não ajudou em nada, e agora o adolescente ele não é mais criança, né? A criança ela não erotiza as suas faltas, o adolescente sim. Então, o adolescente ele vai começar a erotizar as suas faltas internas em forma de carência e vai transformar elas em sexualidade, orientação sexual ou qualquer outra coisa, na busca de um pai, de uma mãe, de um colo perdido, quem sabe, né? Uma carência profunda. Então, vai virando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Então, deixa eu só, voltando aqui o que você falou, e eu concordo nessa questão da prioridade da família, porque, usando uma outra frase, né, eu creio que os pais eles devem ser intencionais nesse tempo juntos com os filhos. Né? Tem que ter essa prioridade, tem que ser intencional. Agora, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, eu não sei se você concorda, né? Os homens, por exemplo, chegam em casa do trabalho, vão assistir um jogo, coloca o filho do lado e fala assim, isso aqui é coisa de homem, vem assistir um jogo comigo. Ou talvez um videogame. Isso tá certo? Seria uma forma prática de ajudar os homens aí nessa questão dos filhos homens, dos meninos? O que você falaria sobre isso? Acho que não funciona muito, né, pastor? Não funciona. Na verdade, ele está na frente da TV porque ele quer ficar no momento offline dele, ele quer desplugar do dia de trabalho, e ok, tá tudo certo, né? Ele precisa também desse tempo. Agora, o que vai fazer o menino se tornar masculino não é a presença do pai, é a conexão afetiva do pai. Então, sentar do lado do pai para assistir um filme, sendo que ele não está conectado ao coração do pai, à afetividade do pai, para ser nutrido daquilo que ele precisa, então eu não vejo uma resolução eficaz em tudo isso, né? Sim. Nesse tempo, mas é um tempo ocioso com o meu pai, né? Eu não vejo que isso preenche. O menino ele vai receber a referência de quem ele está conectado afetivamente. Geralmente é da mãe, porque ele passa 13, 16 horas com a mãe. Então ele está conectado afetivamente à mãe. A mãe é o herói dele, não o pai. E para o garoto, quem tem que ser o herói é o pai, né? Eles têm que fazer programas que eles não queiram a mãe perto, sabe? Aquele momento onde eles não querem, eles querem o grupo dos homens, só eles dois, fazendo o programa os dois, sabe? Sim. E esse tipo de programa eu não vejo muita eficácia, sabe? Deixar o filho do lado, assistir um jogo de futebol. Na verdade, ele vai assistir o jogo e vai dar o celular para o filho, é isso que vai acontecer. O filho não vai assistir o jogo, porque o filho não está conectado a ele. Se o filho estiver conectado ao coração do pai, o pai pode falar assim, vamos assistir um balé?
o filho vai ficar todo eufórico, porque é o meu pai, eu vou fazer um programa com o meu pai, entende? Então, não é a atividade, é a relação, é a conexão dos dois, né? Entender que o pai tem o coração desse filho, esse filho ele vai lavar a louça com o pai, ele vai achar o máximo, porque ele está conectado, e realmente aquilo vai ter uma eficácia. Agora, fazer atividades supostamente masculinas, tipo, como, por exemplo, assistir um jogo de futebol, sendo que ele não está conectado ao pai, não adianta. No meu entendimento, não adianta. Eu usei esse exemplo, né, porque entre porque homem sempre gosta de assistir futebol, né? Aí às vezes traz o menino para perto e fala isso aqui é coisa de homem, né? Como também aqui em casa nós temos, né, 3 meninas, 12, 9 e a Olivia tem 2 aninhos. Então eu creio que o que você falou é muito importante nessa questão do tempo com eles, mas um tempo intencional, onde você passa, né, dedicando e priorizando a vida dos seus filhos. Agora, recentemente também, o Biden, né, esse novo presidente, ele veio e colocou uma secretária, na verdade, é um homem, transgender, né? E é um homem que fez a cirurgia, se tornou uma mulher, de acordo com o pensamento dele. E essa pessoa defende que as crianças, a partir de 5 a 7 anos de idade, já podem decidir se querem passar pela cirurgia. E agora o governo atual, de uma forma diabólica, eles estão incentivando essas cirurgias e estão dizendo o governo vai apoiar em tudo que for necessário para que essas crianças tomem essa decisão. Agora, eu não sei se você, né, mas uma criança, o meu pensamento, uma criança de 5, 6, 7 anos de idade não tem capacidade nenhuma de tomar uma decisão dessa, né? Eu não sei como que está aí no Brasil, estou falando da realidade que nós estamos vivendo aqui, agora, né, nos Estados Unidos, mas o que você tem visto, como que você tem ensinado, de um pequeno resumo, eu sei que isso aí são as palestras, né, que você dá, mas de uma visão geral bíblica, como que você tem ensinado? Então, eu vejo que aqui não tá muito diferente, não, pastor. Nós temos leis no Congresso, né, que estão paradas por enquanto, para te retirar a autoridade dos pais desde a infância, né? Então, é uma questão de tempo, infelizmente, eu acredito, para que tudo isso venha à tona. Agora, é uma luta, é uma guerra espiritual travada, porque como que eu mudo uma próxima geração, né? Mudando a geração que está por vir, que são as crianças, né? Incutindo nas crianças, fragmentando uma identidade que está em construção, né? Porque é muito mais difícil você convencer um adulto, uma pessoa de 30, 40 anos, que ela pode ser um homem, uma mulher, um animal, né? Não tem como você convencer isso para uma pessoa em sua consciência. Agora, uma criança que está sendo afirmada no que ela né? É o tempo de receber a afirmação do que ela é, de acordo com o desejo de Deus, né? Você nasceu um homem, porque esse é o desejo de Deus. Deus projetou você dessa forma, você é uma menina, né? Verbalizar afetivamente quem eles são diante de Deus, diante da sociedade. Agora, eu estou até escrevendo uma palestra aqui sobre as 3 áreas afetadas do transgênero, né? Do transgenerismo, dessa cereja do bolo da teoria queer, dessa agenda de gênero aí, que é o trans, né? Que é a despersonalização do ser humano. Então, que é o espírito, alma e corpo. Eu vejo essa fragmentação nas 3 áreas, sabe, pastor? Sim. Não só no corpo, para romper, né, o biológico, para esterilizar o ser humano, não só para negar o biológico, não só para rejeitar o biológico, mas para rejeitar ser também a imagem e semelhança de Deus.
porque Deus ele é manifestado no masculino e no feminino, né? Deus ele dá ao homem e à mulher no Éden os atributos que ele contém, né? Que contém em Deus esses atributos. Então, para refletir a imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a refletir o masculino e o feminino, os atributos, né? Do caráter masculino e feminino. Então, quando eu trago isso de duas formas, né? Primeiro, no campo neutro, eu digo que não há homem e não há mulher. Então, na verdade, eu entro no negacionismo, né? Daquilo que Deus me criou para ser. É uma rejeição do que Deus me chamou para ser. Eu nego isso. E a segunda coisa eu me esqueci, porque na verdade está na minha cabeça aqui essa palestra, pastor. Eu já vou lembrar aqui, de acordo com o que a gente vai falando. Isso aí a gente... Outro dia a gente dá essa palestra aí, ué. Você vem aqui e dá essa palestra pra gente. Essa tá pesada para escrever, sabe, pastor? Meu Deus, essa tá pesada. Mas eu entendi essa despersonalização desde o Éden, do rompimento espírito, alma e corpo, dessa fragmentação dessas três esferas, né? E hoje a gente continua, eu vejo Satanás em forma, né, continua sendo em forma de ideias, né? No Éden foi através do conhecimento do bem e do mal, e agora continua sendo através do campo das ideias, através das ideologias, fragmentando não mais o homem espiritual, porque este já está morto, né? Mas fragmentando o homem morto, que é o homem corpo e alma. Então, quando eu trago esse rompimento do corpo e alma para um homem que já é morto espiritualmente, eu desumanizo ele totalmente, porque o que dá para esse ser humano a percepção de que ele é gente, isso está no nosso intelecto, que está na nossa alma, né? Então, quando eu fragmento que eu sou um homem e uma mulher, que são informações que estão na minha alma, e eu divido, eu trago mais um rompimento. No corpo você é um homem, na alma você é uma mulher. É a mesma coisa que aconteceu no Éden, só que no Éden eles eram três, né? E aí rompeu esse homem trino. Hoje esse homem é um homem morto, é um homem corpo e alma, e ele está fragmentado mais uma vez. Então, eu vejo que é uma batalha cultural muito forte, mas por trás uma batalha espiritual, assim, ferrada, né, para desconstrução. E a desconstrução começa com as crianças, que não sabem quem são. E os pais, eles têm essa responsabilidade de afirmar quem as crianças são diante delas mesmas, trazer uma segurança de quem elas são. Se elas chegam numa adolescência, pastor, com uma masculinidade ou uma feminilidade segura, sabendo que eu sou um homem, Deus me quis assim, eu sou um homem, eu sou uma mulher, é muito mais difícil uma ideologia conseguir desestruturar essa criança ou esse adolescente. Agora, quanto mais tem a idade, mais fácil é, né? Sim. Para trazer essa desconstrução. Exato. Eu quero concluir com duas perguntas, né? Uma dessas perguntas é: muitos adolescentes e jovens chegam e falam assim, mas pastor, Deus é amor, e Deus te ama do jeito que você é, e eu sou desse jeito. Como que você explicaria para um jovem, adolescente, uma criança, que esse jeito que ela diz, ou ele diz que não é aquilo que Deus criou ela para ser? Então, Deus é amor, com certeza, né? A palavra dele diz que ele é amor. Agora, a gente confunde o amor de Deus com o amor sentimentaloide, né? Então, para mim, essa verbalização é esse amor eros, né? Que é confundido com o amor ágape. É não saber essa diferenciação. Então, o amor de Deus, ele me alcança e ele me faz entender que viver, né, uma vida plena, que é aquilo que ele nos proporciona, é viver dentro do projeto dele, dentro do projeto de Deus. Então,
quando uma pessoa fala que Deus me ama, ela está certa, mas não no sentido de sentimento, né? Eu acredito que Deus nos ama expressando o amor através da entrega de Cristo e não me liberando para fazer os meus desejos, né? Então, existe uma confusão de que Deus me ama na minha iniquidade, né? Deus me ama. Na verdade, a palavra de Deus, no meu entendimento, ela diz que Deus me ama em Cristo. Né? Em Cristo, eu estou livre da ira de Deus. Em Cristo, o amor de Deus me alcança. Né? Deus amou o mundo, a gente lê o versículo, Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E a gente para aí. Só que o versículo continua. Para todo aquele que nele crê. Né? Então, exato. Deus amou o mundo. Né? Mas todo aquele que nele crê não terá morte, terá vida eterna. Agora, eu acredito que a gente, enquanto igreja, porque essa verbalização, ela vem muito de adolescente, né? Ela vem muito de adolescente que está na igreja. E eu tenho visto a gente tratar de algumas questões que são fundamentais para o adolescente de forma superficial. O amor de Deus é uma delas. A ira de Deus, a identidade, que é uma herança em Deus, que não é algo construído. Uma identidade construída é um pecado. Está lá na Torre de Babel, né? Gênesis 11, onde Deus reprova o reconhecimento que eles buscavam acerca de si mesmos. Deus reprova e os amaldiçoa. Né? Então, eu vejo questões muito fundamentais da palavra de Deus sendo confundidas. Porque hoje... isso é até mais fácil, né? Evangelizar é fácil, eu não estou dizendo que é correto. Eu tenho pregado muito em relação a isso. Você chegar para a pessoa e dizer assim, Jesus te ama. É um evangelismo muito fraco. É um evangelismo muito, assim, é o caminho mais fácil. Porque para você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, todos nós somos pecadores e você tem que se arrepender do seu pecado, os pastores não querem pregar mais assim, né? Porque você tem isso. Hoje nós estamos falando sobre o homossexualismo, mas em geral as pessoas que vivem em iniquidade, elas precisam de uma mensagem de arrependimento. Igual você falou, ele te ama em Cristo. Que quando você recebe a Cristo, você entende que você vive uma nova vida em Cristo, né? Então eu creio que aí entra o que os evangelistas, os pregadores, os pastores têm falado dessa forma muito simples. Eu vou alcançar a sua emoção, a sua alma, Jesus te ama. E sendo assim, você, eu evangelizei muitas pessoas porque eu falei que Jesus te ama. E não é assim. Não é bem assim. O amor de Deus hoje ele é confundido com o não proibir, né? Deus não me proíbe. Né? Então, se ele me proíbe é porque ele não me ama. E é esse amor permissivo, né? Sentimentaloide ou inventado. É um amor que não existe. Né? Um amor... que não existe. Agora, e não é bíblico, né? Esse amor não é bíblico. Não é bíblico. Não. Agora, eu vejo que Deus nos ama não permitindo que a gente fique entregue aos nossos próprios desejos. Né? O homem de Romanos 1 é o homem entregue a si mesmo. Né? Então, é o homem que o amor de Deus não está nele, porque ele rejeita a verdade de Deus. Então, eu acho interessante, eu acredito muito na mensagem do amor, pastor, de verdade. Eu acredito muito na mensagem do amor de Jesus. Eu acredito que as pessoas precisam vir para Jesus por amor, mas o amor que existe, o amor real, o amor bíblico, o amor que constrange. Isso. Que é esse que te leva a não pecar por amor a Cristo. Né? Porque quando eu venho para Cristo também pelo medo, pela proibição ou pela condenação, é um medo que, assim, eu vou suportar ele por 3 meses. Mas depois eu já não tenho mais medo e aí eu volto.
né? Então, o amor de Deus que realmente atinge o meu coração e me constrange, eu me sinto constrangida pelo amor de Cristo, eu creio muito nesse evangelismo, mas as pessoas precisam entender a realidade desse amor ágape, que não é um amor condicionado. Exato. Não, mas eu concordo, porque aí senão nós temos dois extremos, né? Eu falei sobre esse extremo do amor, que é muito fácil aí, né, que a gente está falando, mas também da religiosidade. Você vem e esse de juízo. Não, existe o que a Bíblia nos mostra, e é isso que nós temos que pregar para aquelas pessoas que precisam ouvir. Eu quero terminar aqui, Juliana, com o que Deus tem ministrado assim no seu coração para a igreja nos dias de hoje, para as famílias. Qual é a sua palavra de incentivo, encorajamento? O que eu falei, né? O que Deus tem colocado no seu coração para ministrar nesses dias que nós estamos vivendo? Olha, pastor, Deus tem falado ultimamente assim no meu coração muito a respeito do engano, sabe? Espíritos de engano, que é uma época que nós estamos vivendo uma estrutura de engano. Né? E foi o que o Senhor Jesus ele declara lá em Mateus 24, né? Quando ele é perguntado, diz aí, Senhor, qual os sinais, né, dos finais dos tempos? E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é: cuide para que ninguém vos engane. Cuide para que ninguém vos engane. E eu vejo que nós estamos vivendo dentro das igrejas, pastor, porque tudo que Paulo falava nas cartas dele era para a igreja, né? A maioria. Nós temos uma carta de Gálatas sobre liberdade que é para a igreja, né? Então, já haviam enganos naquela época, e hoje eu vejo que nós estamos vivendo inundados em ideologias, que é um espírito de engano dentro das igrejas, que tem tomado os púlpitos, que tem tomado as famílias, que tem dado lugar às ideologias, e não à palavra de Deus, né? Então, se existe uma palavra, busque a verdade, né? Experimente, a verdade é Cristo. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Esse conhecer é um conhecer relacional, não é um conhecer de falar, de ter informação, mas é um conhecer de experimentar, né? De se relacionar. Então, se eu não estou me relacionando com a verdade, eu estou me relacionando com o quê? Né? Com o engano. Com o engano. Quanto mais distante da verdade, que é Jesus, eu como família estou, mais esse espírito de engano ele vai estar dentro da minha família, porque no mundo espiritual não há vácuo, né? Se não a verdade não está estabelecida, quem avança é a mentira. Então, eu oro, né? E entendo que nós precisamos voltar a esse estado original enquanto família, que é debaixo de um propósito de Deus, onde os seus pais, os homens, eles tomam um lugar, eles não só assumem, mas eles tomam. Porque o que eu tenho visto são homens atacados na sua masculinidade, na sua paternidade, por mulheres que vão tomando lugar, vão avançando, e os homens vão recuando, né, para não ter problema, para não ter discussão em casa. Então, não. É tomado, no meu entendimento, precisa ser tomado esse lugar de sacerdócio, de um homem conectado a Deus, tendo a direção de Deus, e ter a sua família debaixo da sua liderança. Então, é totalmente contra a cultura, né? É uma traição à cultura, é isso que a gente está propondo, né? Que com certeza será uma família vista como opressora nos tempos de hoje, né, pastor? Mas alinhar o coração do sacerdote, alinhar o coração do homem e da mulher em Deus, né? Amém. E é isso, em nome de Jesus. Vai Tremendo. dar certo. Uau, amém. Eu quero agradecer aqui a presença do David, tá aqui com a gente. Pastor Branco, meu amigo, Deus abençoe. Que bom que você está aqui com a gente. A Gisele também participando.
a Ellen, eu vou citando o nome aqui. A Ellen está em todas, essa minha amiguinha, lá de Manaus, pastor. Oh, que bom, Deus abençoe, Ellen. Um abraço para você, a Maria, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus é maravilhoso, sempre, né? A Gláucia, lembra da Gláucia, Juliana? Claro, minha amigona, com certeza. A Maria também está aqui, a Maria do Carmo, o Rodrigo, Jane, a Lidiane também, que Deus abençoe vocês, que bom. A Rosângela também está participando, os meus pais lá no Brasil, pastor Paulo e Rose, Deus abençoe. A Raquel também está aí, ligada com a gente. Claro, Raquel, minha querida, com certeza, me lembro que dela. Bom. Sim, a Raquel foi a pessoa que fez a ponte, né, pastor, para que eu pudesse estar aí com vocês. Amém. Tem mais gente aqui, ó. O Nilson também, o Nilson tá ligado. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a sua família. A Ellen mandou um abraço para você, Juliana. Tá aqui, Ju, um abraço. E Deus abençoe a cada um de vocês. É uma alegria, Juliana, poder compartilhar esse tempo com você. E você é uma bênção na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. E com certeza estaremos de volta em outras oportunidades, viu? Então, amém, Deus te abençoe nesse ministério tão lindo de pregar a verdade. Continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Essa é a minha oração por você e por todos aqueles que estão assistindo. Tenha uma ótima noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, um abraço para todos vocês. Fiquem na paz. Obrigada, pastor. Obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Bem, tchau, tchau.